Irmãos, geralmente eu prefiro chorar sentado lá do que aqui na frente. Então eu já chorei tudo que tinha que chorar ali, espero não chorar aqui na frente agora. Espero que a avaliação dos professores aí do seminário seja branda comigo, que eles não vão me dar uma nota muito baixa, né? Já está me olhando até por cima do óculos, o pastor Silvio ali. Ele gosta de anotar. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jeremias. Seu José? E eu vou ler vários versículos, irmãos, mas também vamos fazer que nem o Sr. José fez. Ler um versículo lá longe, eis aí o homem, né? E vamos juntar essas coisas todas para a nossa compreensão, para que a gente possa entender melhor o que a palavra de Deus quer nos dizer. O texto que nós vamos ler, um próximo, antes desse que eu vou ler agora, é bastante conhecido de todos nós. E eu acredito que quanto mais o tempo passar, menos nós vamos nos utilizar dele, infelizmente. Então hoje é um desafio para que a gente continue lutando por essas verdades e não deixe que elas se apartem da nossa vida moderna. Conforme eu for lendo aí Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 26, os irmãos vão perceber, né, que eu não vou colocar nome de governador, nem de presidente, nem de nada aí. Nem de deputado, nem de senador, nem de... Mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem fazer, mas... E também não é bem por esse lado que nós vamos caminhar hoje de manhã. Mas está escrito ali assim, ó. Versículo 26 do capítulo 5 de Jeremias. Profeta geralmente é chamado para exortar o povo ao arrependimento. Se você for olhar mais para trás ali, vai estar escrito em negrito lá, no capítulo 3, o povo exortado a arrepender-se. Então o profeta era chamado para isso. E está escrito assim no versículo 26, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda está acontecendo na terra, ou está se fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Você já pensou? Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? O que vamos fazer quando essas coisas chegarem ao fim? Versículo 9 do capítulo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Não gostam da palavra do Senhor. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas,
e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. Decrépito é caduco, velho, né? Já está esquecido das coisas. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. O que o Salmo 29 disse para nós hoje? Que a paz vem da onde? Versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Não sou eu que vou dizer para você que tem paz. Não são os governos que vão dizer para você que nós estamos em paz. Porque não existe paz. Deus é quem dá a verdadeira paz. Então ele está dizendo aqui que fica dizendo paz, paz, quando não tem paz. No próximo ano vai sobrar dinheiro no governo do estado do Paraná. Deve ter sobrado mesmo. Muita gente engordou, enriqueceu, que não está escrito lá atrás. Continuando. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Irmãos, geralmente eu grifo na minha Bíblia versículos que chamam a minha atenção, falam ao meu coração, e sempre que eu vou folhear, eu leio de novo, e como é gostoso as promessas de Deus. Mas infelizmente, eu tive que grifar, é o que o meu povo deseja, não gostam dela, paz, paz, quando não há paz, e não andaremos. Espero que cada vez que eu abrir aqui, eu possa entender o que Deus quer falar. Sabe, quando eu vim para cá, para Bateias, em 1900, lá vai bolinha, nós tínhamos grandes desafios aqui. Quem vê assim do jeito que as coisas estão, não sabe o que aconteceu de verdade nesse lugar. Mas um dia foi dado um trabalho para nós, acho que Nelson também estava naquela empreitada, de fazer uma estrada até lá em cima, naquele morro que tem lá no fundo da casa do pastor Paulo. E nós começamos a andar no meio daquele mato, e o morro é alto. Se você for fazer uma linha reta, até chegar lá em cima, não é fácil. Como é que nós vamos fazer uma estrada aí no meio desse mato? Aí, conforme a gente começou a andar no mato, começou a se perceber que muito tempo atrás já havia uma estrada ali. Estava cheio de mato e árvores dessa grossura no meio da estrada, mas existia uma estrada ali. Então nós ficamos pensando, vamos seguir esse barranco que está cortado aqui para a gente ver onde é que vai dar. E a gente começou a fazer assim, ó. Quem já andou lá sabe, até chegar lá em cima. Tinha um antigo caminho ali que levava até o topo daquele morro. Agora você pensa, se nós tivéssemos feito uma estrada reta até lá em cima, quem que ia subir lá? Cara, vai ter uma fogueira lá em cima. Falar, aí nesse barranco aí não. Vamos chegar lá em cima, que jeito? Então nós fomos cortando aquelas árvores, contornando aqueles barrancos onde a gente sabia que tinha passado talvez uma máquina no passado. E nós precisamos aproveitar quanta beleza tinha naquelas curvas até chegar lá em cima. Então, de certa forma, foi muito fácil. Imagina você cortar árvores num topo assim, ó. Então a gente foi derrubando, quebrando o caminho e chegando lá em cima, numa vereda antiga. Alguma coisa que já existia ali.
Agora pense comigo, irmãos, como é que estão as coisas hoje no nosso mundo. Centenas de desafios nós temos que passar como cristãos. Seja a nossa vida curta, ou seja a nossa vida longa. Mas conforme o tempo vai passando, parece que as coisas vão se perdendo. Hoje tem leis que você não pode colocar o seu filho, criança, para trabalhar. Se pegar uma criança trabalhando, periga o pai, o patrão, alguém que colocou, e mandar para a cadeia. Porque não pode. A gente lembra que quando era criança, chegava 7, 8 horas da noite, é só grilo gritando e galinha já estava no puleiro, não tinha nada para ver, nada para fazer, nada, todo mundo ia dormir. Hoje as pessoas estão indo dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, e se quiser tem coisa para fazer até ao amanhecer. E eu estava conversando, está tão difícil competir. Está difícil competir. A igreja tem que fazer malabarismo para competir com esse mundo. Tem que ficar inventando coisas para competir com esse mundo. A gente pode perguntar, por que perguntar por veredas antigas hoje? Por que perguntar né? Estavam falando sobre a Dona Maria e a mãe da seu José com 89 anos, seu José Rossi com 70, seu Virgulino com quantos? Veja que veredas nós temos no nosso meio, antigas. Mas pense que alguém senta perto deles para perguntar. Vó, bisavó, como é que foi sua infância? O que a senhora fazia quando era criança? Não pergunta. Porque eles sabem tudo. É tanta informação que sabem tudo. Lá no livro de Atos, capítulo 17, você não precisa abrir lá. Está escrito assim lá, ó. Atos 17, no versículo 11, está escrito assim, ó. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Qual foi a última vez que você ouviu alguém dizer assim, vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito disso? Talvez no nosso meio, ou em alguma situação, diz assim a palavra de Deus. Mas dentro das conversas, dos relacionamentos, dos WhatsApp, aí, não pergunta o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a palavra de Deus fala a respeito dessa atitude, dessa ação. Ninguém mais quer saber das veredas antigas. Hoje está muito fácil, se você entra por um caminho, o teu GPS fala assim, como é que é fazendo da rota lá? Recalculando a rota e manda você para outro. A minha esposa fala assim, quando está bem carregado em algum lugar, manda você para outro. Mas esse dia eu estava dentro de uma favela lá, nada contra a favela, mas não tinha ninguém, de repente você vai ser assaltado, vão levar o teu carro e tudo que você tem. Você sabe que como eu sou ignorante a respeito de computador, eu não sou ignorante, completamente ignorante. E tem muitos de nós aqui que são assim. Mas não é porque somos ignorantes que nós temos que deixar os nossos filhos, as pessoas à nossa volta, se enfiar dentro desse negócio e não sair mais. Não é porque eu não entendo que eu tenho que permitir. Não é porque você está lá na sua casa, não, que legal, ele está quietinho lá. Pense numa criança que não incomoda.
Não incomoda agora, mas no futuro vai te incomodar e muito. Vai te causar desgosto. Como é que é a palavra, pastor Silvio? Me dá uma gastura ver um negócio desse. Mas, irmãos, veja que não é só isso que nós estamos falando quando nós falamos sobre perguntar sobre as veredas antigas. Devemos perguntar sobre veredas antigas porque as novas são enganosas. As novas veredas são enganosas. O modernismo, esses ismos, mundanismo, está entrando dentro da igreja. E nós não estamos conseguindo mais lidar com esse negócio. Você fala uma coisa, ofende. Você deixa de falar outra, ofende também. Se você quer tomar uma atitude porque você ama, você é interpretado mal. No livro de Isaías 35 está escrito assim, ó. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por esse caminho passar, ou quem quer que por ele caminhar, não errará, nem mesmo o louco. Está escrito ali, vou repetir. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Se um doido começar a seguir esse caminho aqui, ó, ele não vai errar. E qual é a possibilidade de um louco errar? É muito grande. Maior do que quem não é louco, né? Mas até um louco, se caminhar por essas veredas, não vai errar. Estava assistindo uma aula e o professor falou assim, não sabe mexer com computador? Chama o seu filho de 3 anos que ele mexe para você. E é verdade. É a pura verdade. Mas se eu fizer uma pergunta aqui agora, e não preciso dar resposta, o que é que você tem retido na sua mente nas centenas de horas que você passa na frente da televisão ou do computador? Desses negócios aí. O que é que está retido na sua mente? Às vezes lá em casa você viu isso aqui? Eu falei, não vi. Não, mas dá uma olhadinha aqui. Aí você olha lá, tem 2 irmãos em Cristo brigando. Um falando besteira para o outro no computador, por causa de palavras, de coisas sem nexo. Olha ali, irmãos, leia 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O Espírito não está falando mais comigo. Está com a consciência cauterizada, se o Espírito não está falando com você. Está com a consciência cauterizada. Se você não tem mais noção do que é certo e do que é errado, se você não consegue discernir o que agrada a Deus e o que não agrada, está com a consciência cauterizada. Alguém já pegou um ferro com fogo, enfiou nela e fritou a sua consciência. Por que perguntar sobre veredas antigas? Olha aí à nossa frente, o mundo para desvendar. Onde que esse mundo vai levar? Para onde que o mundo leva? Quais são as veredas antigas? Biblicamente nós podemos falar que são aquelas trilhadas pelos heróis da fé,
caminho da oração, da comunhão com Deus, da santificação. Isso são veredas antigas. Percebe, irmãos, que até a malícia, há 89 anos atrás, quase não existia, São José. A malícia era uma coisa que as pessoas nem sabiam o que era. Hoje, criancinhas, pequenininhas são maliciosas, extremamente maliciosas. E a gente está vendo isso e deixando a vida me levar. Vida leva eu, né? Já fiz a minha parte. As veredas antigas são os caminhos trilhados por Jesus. Centenas de milhares de pessoas estão tropeçando ou trocando esses caminhos pelos prazeres do mundo. Por que andar nas veredas antigas? Por que é importante para nós andarmos nas veredas antigas? Porque elas foram santificadas por Jesus. A palavra de Deus diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que andar pelas veredas antigas? Porque elas têm a palavra que satisfaz. Nela aprendemos a verdade e não as fábulas do mundo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4 diz assim, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque tem o poder do Espírito Santo para santificar. Os ensinos da palavra, a consagração a Deus, santificam o crente e afastam do mundanismo e do pecado. Os construtores de novas veredas não têm e não dão lugar ao Espírito que santifica. Não têm alegria, nem o poder espiritual dos que têm o Espírito Santo. Quem é que você está deixando ensinar aos seus filhos? Os neném. Nem uma coisa e nem outra. É a nova geração, neném. Lá no mercado, a mãe fazendo compra, aquele filhão de 35 anos em casa, né? Fazendo compra, a mãe, aqui meu filhinho para você, né? Aí o pai passa assim, casar e sair de casa, né? O cara fica tudo envergonhado lá. Mas é assim, os pais estão discutindo entre eles e chegando à conclusão, filho, você vai estudar até terminar a faculdade, não sei com quantos anos que termina, aí depois você vai trabalhar. Então está combinado assim? Tá, combinado assim. Está combinado assim. Mas se passasse todo esse tempo em que o filho está dentro de casa, ensinando para ele como ser um homem, como ser uma mulher, como ser um servo de Deus, como fazer as coisas que agradam a Deus. Olha, ele podia trabalhar só depois de 60. Que ainda assim seria um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas o problema é que está se perdendo muito tempo. Nada contra o pastor de jovem, pastor Fernando, que eu não aguento mais correr com eles, mas pense que tem que ter um perfil, camarada, né?
Talvez eu estou falando aqui, os jovens estão sentados aí e falam assim, mas que discurso mais duro, rapaz. Quem que pode ouvir um negócio desse? Saindo o cara desce uns pulos lá na frente para animar a gente, né? Qual é a diferença? Se der um pulo, a verdade é mais verdade? Se não tiver todos os trejeitos de jovem, a verdade é menos verdade? A gente percebe que estão com a faca e o queijo na mão hoje, né? Mas é queijo bolorado. É perigoso deixar as veredas antigas da Bíblia para andar em atalhos abertos por homens enganadores. É perigoso deixar as veredas antigas da Bíblia para andar em atalhos abertos por homens enganadores. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, está escrito assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. É para fugir desses aqui. Não é para se aliar a eles. Não é para achar legal as coisas que eles fazem. Não é para curtir o que eles estão fazendo. É para desprezar as obras infrutíferas das trevas. Você já leu o conteúdo da pregação que 3.000 pessoas se converteram? Já leu? A pregação que Pedro fez depois que o Espírito Santo desceu sobre ele e 3.000 pessoas se converteram? Pedro estava lá com o PowerPoint, né? Colocou lá o filme do Mel Gibson, a cruz lá e o sofrimento, e daí... Leia lá em Atos, né? Só vai ver ele colocando a teologia do Atmani, que ficou de 52 a 72 na cadeia. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e ressuscitou no terceiro dia. Essa era toda a teologia dele. Agora hoje nós temos que rebolar para poder enfiar na cabeça de alguém alguma coisa. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração e você vai ver se precisa alguém rebolar para você entender o que está acontecendo.